Oiê! Hoje iremos falar sobre podcast. O que exatamente ele é e no que normalmente ele pode ser usado. Podcasting é uma forma de publicação de ficheiros multimídia, de áudio, vídeo, foto, PPS e etc. na internet e aos utilizadores acompanhar a sua atualização. O utilizador pode, assim, meramente acompanhar, ou até mesmo a descarregar automaticamente o conteúdo de um podcast. Basicamente, é um programa de rádio que pode ser ouvido pela internet a qualquer hora, por meio de um celular ou do computador, com temas e duração variadas. O ouvinte pode acessar o conteúdo em áudio para se informar, para estudar ou para passar o tempo. O autor de um podcast é chamado podcaster. Na escola, a produção e o uso representam uma oportunidade de aproveitar recursos que temos nas mãos para dar mais sentido às aulas por intermédio da gravação e audição, dando voz aos alunos e permitindo que desenvolvam seu protagonismo, dando sentido à aprendizagem e tornando-a mais efetiva. Existem muitos tipos de podcasts no mundo atual. Afinal, nós vivemos na sociedade da tecnologia, da internet, dos serviços de streaming. Nesse mundo, o podcast tem se tornado cada vez mais popular. Por isso, é natural que diversos formatos diferentes surjam, disputando audiências muito diversas, cada um com seu próprio conteúdo. Agora, vamos falar um pouco sobre os tipos de podcast. Primeiramente, temos o podcast de entretenimento. Podemos dividir os podcasts de entretenimento em dois grupos principais. Bate-papo, o tipo de podcast que é feito em forma de conversa. A ideia é ser algo espontâneo, como um debate ou bate-papo. Storytelling, um podcast de narrativa, em que o narrador conta uma história de forma ensaiada. Um exemplo muito famoso é o Projeto Humanos. Ou também, além de fanfics, histórias de livros, também pode-se encontrar narrações de novelas. Podcast informativo. Um podcast cujo objetivo é dar informações. Muitas vezes pode funcionar quase como um noticiário, falando sobre temas contemporâneos. Um exemplo é o Café da Manhã, da Folha de São Paulo. Podcast de formação. Diferente dos outros tipos de podcasts, a ideia desse formato é ensinar alguma coisa ao ouvinte. Assim, normalmente segue uma linha bastante didática, focando em um assunto específico para a formação de quem ouve. Com relação a esse modelo, é preciso lembrar que ensinar não é apenas falar muito sobre um tópico. Desse modo, podcasts de formação devem ser estruturados de uma maneira especializada, voltada para estimular o aprendizado do público. Normalmente, esse tipo de podcast é pago e vem com um exercício para testar no final o que o ouvinte conseguiu aprender. Muitas pessoas usam principalmente para aprender novas línguas, pois também há pessoas ensinando este conteúdo nos podcasts, o que é muito legal e acaba também sendo muito prático. Agora, como encerramento, vou deixar um vídeo do canal do YouTube Hotmart, que fala como fazer um podcast, dicas para começar do zero, para você que vai ter interesse em criar o seu próprio podcast, para trabalho, para diversão ou até mesmo para os estudos da escola.